E como você disse, Reinaldo, o presidente Lula ele reagiu ao anúncio dos Estados Unidos e chamou os bolsonaros de vendilhões da pátria. O presidente afirmou que os filhos de Bolsonaro são piores que o pai. Vamos acompanhar o que ele disse há pouco tempo, num evento em Goiás. Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu? Porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha, tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio, e quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo, eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Reinaldo, também durante esse evento, Lula leu tweets do Flávio. Não, mas só um minutinho, Eduardo. Rafa, Claro. Rafa, só um minutinho. O presidente, eu não sei se tem dele, mas parece que ele falou que o Joaquim Silvério dos Reis foi enforcado. Não foi. O Tiradentes foi. O Joaquim Silvério dos Reis, não, até porque o Joaquim Silvério dos Reis era português. Ele nasceu em Leiria. Ele era português, entrou na Inconfidência e depois traiu a Inconfidência. Tem até uma estrofe famosa da Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, que é outro livro que também é preciso ser lido. Maravilhoso, espetacular, tenho vontade só de falar do livro, tão lindo que é e poeticamente rico. Ela fala, tem justamente uma estrofe em que ela diz que ele fez um papel pior do que Judas, porque Judas encontrou, Judas sim, se enforcou, né, depois que traiu Jesus, né? Aí ela diz, você, Joaquim Silvério, fez um papel pior do que Judas, porque ele encontrou a árvore, você envelhece calmamente. E conclui magistralmente essa estrofe, dizendo que há a força do sonho dos homens e a força surda dos vermes, né? Então, o Joaquim Silvério não foi enforcado, não se enforcou, mas se diga, vá lá, né? Que ao menos, não é ao menos, mas porque ele estava aqui já, mas ele era português de nascimento. Aqui nós temos filhos que se julgam Born in USA, só que essa música ela é crítica aos Estados Unidos, né? Do Bruce Springsteen, ela não é de 4 para os Estados Unidos. Só continuando, porque durante também esse evento, o Lula ele leu tweets do Flávio e do Eduardo, exatamente agradecendo ao Trump pelo tarifaço do ano passado. Vamos ver. Os meninos do Bolsonaro, um deles, que é candidato a presidente, disse no dia 9 de julho, presta atenção, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, olha o que ele tuitou. Obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo. Queremos um magnífico, a lei que pune os brasileiros.
a lei que não permite que ele sequestre o dinheiro dos brasileiros que possa ter qualquer coisa nos Estados Unidos, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que condenou o Bolsonaro. Então, o filho dele, que hoje foi para a televisão dizer que não disse nada, eu vou repetir, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. Mentira? Não. Absolutamente verdadeiro. Não, essa é uma conquista. Essa é uma conquista dos Bolsonaros. Eu insisto, sem Bolsonaro, talvez o Trump não fizesse isso. Primeiro, que a gente não consegue contar a história que não, Rafael. A tentação de contar a história que não houve é sempre grande, né? E sei, a gente vive num mundo, né? A gente conta a história que houve. Mas sim, legítimo que se façam ilações e que se chegue a algumas deduções. Não existissem os bolos, teríamos, então, as tarifas daquele modo, bom, 50% lá, quando foi aplicado, né? Depois foi reduzido. Nós teríamos as tarifas, nós teríamos essa pressão. Pressão, sim, porque, afinal de contas, eles se consideram os donos do mundo, etc. Né? A grande disputa deles é com a China. E aí eles querem... A maneira que eles têm de tentar tirar o Brasil, né, das relações especiais com a China, comerciais, é fazendo isso. Né? Olha só. Não, é possível que a gente tivesse, assim, né, pressão nessa área. Agora, uma coisa certa, os Bolsonaro, essa elite, por assim dizer, né, eu sofro por usar essa palavra quando eu falo de bolsonarista, porque elite, a rigor, a palavra elite quer dizer os escolhidos. Elite, a rigor, quer dizer separado. Aqueles que estão separados por suas qualidades excepcionais, né? Por isso que tem elite do esporte, a elite do jornalismo, Rafa, que somos nós, né? Estamos nela. Né? É uma brincadeira, tá, gente? Em relação ao Rafael, não, em relação a minha. Então, chechelenta, vagabunda, né? Daí que seja uma contradição, portanto, nos próprios termos chamar de elite, né? Bom, essa a gente não teria sem o bolsonarismo. Bando de covardes que atuam contra o povo brasileiro. O Lula disse também que sobre essa história dos Estados Unidos, que é importante que as pessoas saibam que estão lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Ele acrescentou: eu já fiz uma campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu enfrentei gente de centro. Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022, numa referência, obviamente, às personagens do Disney, que são aqueles irmãos bandidos que tentam o tempo todo sequestrar a caixa forte do tio Patinhas, né? Que é onde o tio Patinhas, de vez em quando, toma um banho de dinheiro, né? No tempo em que não havia inflação, certamente. E o dinheiro que não é só moeda, né? Também tem dinheiro em papel.